A faca bateu na tábua 3 vezes seguidas, rápido e preciso. Augusto parou na porta da cozinha. O restaurante estava fechado há horas. As luzes do salão apagadas. Mas ali, na penumbra da cozinha, alguém trabalhava. Augusto entrou devagar, sem fazer barulho. Usava jeans e jaqueta escura, nada que indicasse quem ele realmente era. Ninguém naquela unidade sabia que o dono da rede estava na cidade. O rapaz de costas não percebeu. Continuou cortando cenouras em tiras finas, movimentos mecânicos, quase hipnóticos. A luz única sobre a bancada iluminava apenas suas mãos e a pilha de legumes ao lado. Augusto cruzou os braços e observou. O corte era perfeito, uniforme, profissional, mas a postura do rapaz estava errada. Os ombros curvos, a respiração pesada entre um movimento e outro. Augusto olhou o relógio no pulso. 3h15 da manhã. O expediente terminava às 11. Ele checou o crachá pendurado na parede ao lado do armário de uniformes. Diego Campos, auxiliar de cozinha. A faca continuou batendo na madeira. Diego não parava, não descansava. Augusto deu um passo à frente e a tábua do chão rangeu. Diego virou a cabeça de supetão, assustado, a faca ainda na mão. Os dois se encararam no silêncio pesado da cozinha vazia. Augusto ergueu as mãos devagar, em gesto de paz. Desculpa o susto. Eu sou o novo gerente. Diego abaixou a faca devagar e a colocou na tábua. Limpou as mãos no avental manchado. Desculpa, eu não sabia que tinha alguém aqui. O senhor é o gerente novo? Augusto assentiu e caminhou até a bancada, mantendo distância respeitosa. Cheguei hoje. Estou fazendo o turno da noite para conhecer a operação. Mentira ensaiada. E você? O expediente não termina à meia-noite? Diego hesitou. Olhou para a pilha de cenouras cortadas, depois de volta para Augusto. Terminei às 11. Eu só estava praticando. Praticando? Corte Julienne. O chefe Marcelo pediu para eu melhorar a velocidade. Augusto pegou uma das tiras de cenoura, examinou contra a luz. Espessura perfeita, comprimento uniforme. Isso aqui está impecável. Diego deu de ombros. Ainda não é rápido o suficiente. Augusto largou a cenoura de volta e puxou um banquinho alto ao lado da bancada. Sentou sem pedir permissão. Quantas horas você fica aqui depois do expediente? Depende. 2, 3 horas. Quando não tem ninguém, é mais fácil me concentrar. Augusto observou as mãos do rapaz. Calos nas pontas dos dedos. Unhas curtas, limpas, mas a pele ao redor estava ressecada. As articulações dos dedos vermelhas, inchadas. Você faz isso todo dia? Diego não respondeu na hora. Juntou as cenouras cortadas em um recipiente e pegou a abobrinha da geladeira. Só quando preciso treinar algo novo. E com que frequência o chefe pede para você treinar? Silêncio. Diego começou a cortar a abobrinha. Mais rápido dessa vez. Os movimentos tensos. Augusto mudou de assunto. Há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos e meio. E antes? Fazia entregas, motoboy. Ainda faz? Diego parou de cortar por um segundo. Respirou fundo antes de continuar. Às vezes. Augusto se levantou e foi até a cafeteira no canto da cozinha. Ligou a máquina. O som do café passando preencheu o silêncio incômodo. Você quer? Diego olhou por cima do ombro, surpreso. Café? Agora? Por que não? Você vai ficar mais quanto tempo aqui? Mais 1 hora, talvez. Augusto pegou 2 canecas do armário. Serviu os 2. Voltou e colocou uma caneca ao lado de Diego. Julienne de abobrinha é mais difícil que cenoura. A textura é mais mole. Você precisa ajustar o ângulo. Diego parou e olhou para ele desconfiado. O senhor cozinha? Cozinhei. Há muito tempo. Augusto tomou um gole do café. Deixa eu ver. Diego afastou um pouco. Augusto pegou a faca e cortou 3 tiras de abobrinha em sequência. Movimento fluido, preciso. Viu a diferença? Você estava pressionando demais. Com a abobrinha, deixa a faca fazer o trabalho. Diego pegou a faca de volta e tentou. A tira saiu mais uniforme.
Melhor. Pela primeira vez, Diego esboçou algo que parecia um sorriso. Augusto voltou para o banquinho e bebeu mais do café. Observou o rapaz trabalhar em silêncio por alguns minutos. As olheiras eram profundas, roxas, quase pretas. O tipo que não sai com uma noite de sono. Você mora longe? Zona Norte, 1 hora de ônibus. E depois daqui você vai direto para casa? Diego não respondeu. Juntou as abobrinhas cortadas e começou a limpar a bancada. Augusto notou a marmita vazia perto da pia. Plástico barato, tampa rachada. Dentro tinha restos de arroz grudado nas bordas. Você jantou? Comi antes de começar o turno. Às 5 da tarde? Diego parou de limpar. Virou devagar. Senhor, eu não estou fazendo nada de errado. Não estou desperdiçando ingredientes, não estou... Ei, calma! Augusto ergueu as mãos. Não estou acusando você de nada. Só estou preocupado. Preocupado? Você está trabalhando sem receber, sem comer direito e provavelmente sem dormir o suficiente. Diego cruzou os braços. A postura ficou defensiva. Eu faço o que preciso fazer. Para quê? Porque eu preciso crescer aqui. Você acha que isso vai fazer o chefe te promover? Acho que se eu for bom o suficiente, vai. Augusto colocou a caneca na bancada. Ficou de pé e caminhou até a janela pequena da cozinha. Lá fora, a rua estava vazia. Quanto tempo faz que você não tira um dia de folga? Diego não respondeu. Quanto tempo, Diego? 3 meses, talvez 4. Augusto se virou para encará-lo. Por quê? Diego respirou fundo. Desviou o olhar. Porque eu preciso do dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, mas você está se matando. Com todo respeito, senhor. O senhor não me conhece. Não. Mas eu já vi gente fazer o que você está fazendo. E geralmente não termina bem. Diego voltou para a bancada e guardou os recipientes com os legumes cortados na geladeira. Desligou a luz sobre a pia, pegou o avental e pendurou no gancho. Eu vou indo. Augusto não se moveu. Amanhã eu vou estar aqui de novo. Se você aparecer depois do expediente, a gente conversa mais. Diego parou na porta. Olhou para trás. Sobre o quê? Sobre como você pode crescer aqui sem se destruir no processo. Diego segurou a alça da mochila no ombro. Ficou em silêncio por um longo momento. Tudo bem. Ele saiu. Augusto ficou sozinho na cozinha vazia. Pegou o celular e anotou o nome, Diego Campos. No dia seguinte, ele ia descobrir tudo sobre aquele rapaz. Augusto chegou no restaurante às 10 da manhã, pediu a ficha de Diego ao RH. A gerente administrativa entregou a pasta com ressalvas. Ele nunca faltou, nunca se atrasou, mas pediu adiantamento 3 vezes nos últimos 6 meses. Augusto abriu a pasta. Endereço na Zona Norte. Referências, mãe e pai, mesmo endereço. Escolaridade, superior incompleto. O que ele estudava? Engenharia civil, largou no 3º ano. Augusto fechou a pasta devagar. Obrigado. Ele passou o resto do dia observando. Diego chegou às 2 da tarde para o turno das 3. Uniforme impecável, postura ereta, mas os olhos cansados entregavam. Durante o expediente, Diego não parava. Cortava, limpava, organizava. Quando o chefe Marcelo gritava, ele abaixava a cabeça e corrigia, sem reclamar, sem questionar. Às 11h30, o restaurante fechou. A equipe saiu aos poucos. Diego ficou. Augusto viu pela câmera do escritório. O rapaz guardou o avental, pegou a mochila, mas não foi para a saída dos fundos. Subiu para as trocas de roupa, voltou com outra camisa, uma simples, desbotada, e saiu pela frente. Augusto o seguiu de longe. Diego atravessou 2 quadras e entrou num estacionamento de motos de aplicativo. Pegou um capacete velho pendurado numa bis vermelha e saiu. Augusto anotou a placa. 2 anos e meio antes, Diego estava numa sala de aula, calculadora científica na mesa, caderno cheio de anotações. O professor falava sobre resistência de materiais, mas Diego mal ouvia. O celular vibrou no bolso. Ele olhou discreto. Mensagem da mãe.
Filho, a sessão foi ruim hoje. Tô com muita dor. Diego apertou os olhos. Respondeu, já saio, chego em 40 min. Guardou o celular. Olhou para o caderno, para as fórmulas que não faziam mais sentido. Naquela noite, ele sentou com os pais na mesa da cozinha. O pai com as mãos tremendo, carta de demissão aberta na frente dele. A mãe pálida, respiração irregular. Diego tinha 21 anos. Eu vou trancar a faculdade. Não. A mãe balançou a cabeça, fraca. Você tá quase terminando. Mãe, alguém precisa trabalhar. O pai não disse nada. Olhou para baixo, derrotado. Diego trancou no dia seguinte. Nunca voltou. Augusto voltou para o restaurante às 2 da manhã. Diego já estava lá, cortando batatas dessa vez. Augusto entrou pela porta da frente, fez barulho de propósito. Diego virou, menos assustado que na noite anterior. O senhor volta todo dia? Eu disse que voltaria. Augusto puxou o mesmo banqueiro. Como foi a noite? Normal. Fez quantas entregas? Diego parou de cortar. Como o senhor sabe? Eu vi você sair com a moto. Diego colocou a faca na bancada. Cruzou os braços. Eu não faço isso no horário de trabalho. Não interfere no meu desempenho. Eu não estou questionando seu desempenho. Estou perguntando quantas entregas você faz. 8, 10, depende da demanda. E depois você volta para cá. Sim. Para treinar. Sim. Augusto se levantou e foi até a geladeira. Pegou um pote com sobras de carne assada do jantar. Colocou no micro-ondas. Você já comeu? Já. Mentira. Augusto apontou para a mochila de Diego. Sua marmita tá vazia de novo. E você não comeu nada entre as entregas. Diego desviou o olhar. O micro-ondas apitou. Augusto pegou o pote, um garfo e colocou na frente de Diego. Come. Eu não posso comer a comida do restaurante sem... Eu sou o gerente, eu tô autorizando. Diego olhou para a comida. Hesitou, pegou o garfo, comeu devagar no começo. Depois, mais rápido, como quem não comia direito há dias. Augusto esperou ele terminar. Por que você largou a faculdade? Diego limpou a boca com as costas da mão. Precisava trabalhar. Sua família? Silêncio. Sua mãe tá doente? Diego ergueu a cabeça, surpreso. Como? Você colocou ela como referência na ficha de admissão, mas nunca pediu para ela assinar nada. Sempre o pai. E você pediu 3 adiantamentos em 6 meses. Todos em semanas que tem feriado, quando o tratamento custa mais caro. Diego fechou os olhos. Ela faz diálise 3 vezes por semana. E seu pai? Tá procurando emprego. Faz 6 meses. Você sustenta a casa sozinho. Não era uma pergunta. Diego assentiu. Augusto puxou a cadeira de novo e sentou mais perto. Quanto você ganha aqui? 2.100. E com as entregas? 1.000, 1.200. Depende. 3.000 por mês. Você paga aluguel? 900. Remédios? 600. Às vezes 800. Augusto fez as contas de cabeça. Sobrava menos de 2.000 para comida, transporte, contas. Diego, você dorme quantas horas por noite? 4, 5 quando dá. E há quanto tempo você vive assim? Diego respirou fundo, passou a mão pelo rosto. Desde que tranquei a faculdade. 2 anos e meio. Augusto ficou em silêncio. Olhou para o rapaz na frente dele, 24 anos parecendo ter 40. Você acha que se treinar o suficiente, o chefe vai te promover? Eu preciso que ele promova. E se ele não promover? Diego não respondeu. Augusto se levantou. Amanhã eu vou falar com o chefe. Vou perguntar sobre você. Não. Diego se levantou rápido. Por favor, não faz isso. Por quê? Porque ele vai achar que eu estou reclamando. Ele vai... Diego parou. Engoliu seco. Por favor. Augusto viu o medo real nos olhos do rapaz. Tudo bem, eu não falo nada. Diego relaxou um pouco. Obrigado. Augusto caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Diego, você é bom no que faz. Muito bom. Mas você não pode continuar assim. Vai quebrar. Eu não tenho escolha. Sempre tem escolha. Augusto saiu. Diego ficou sozinho na cozinha. Olhou para a pilha de batatas ainda por cortar.
Pegou a faca de novo e continuou. Augusto começou a aparecer todos os dias. Sempre no final do expediente de Diego, sempre com uma desculpa plausível. Conferir o estoque, revisar os pedidos, checar a limpeza. Diego percebeu, mas não disse nada. Na quinta noite, Augusto chegou com 2 sanduíches. Do lugar na esquina. Você come presunto? Diego olhou para ele surpreso. Sim. Ótimo. Peguei 2. Sentaram na mesa do refeitório dos funcionários. Diego desembrulhou o sanduíche devagar, como quem não tem certeza se pode aceitar. O senhor não precisa fazer isso. Fazer o quê? Trazer comida. Ficar aqui. Eu sei que o senhor está ocupado. Augusto deu de ombros. Eu gosto de conversar, e você é o único que fica até tarde. Diego mordeu o sanduíche. Mastigou em silêncio. O chefe Marcelo falou alguma coisa sobre mim? Não. Por quê? Eu achei que o senhor tivesse falado com ele. Eu disse que não ia falar. Diego relaxou um pouco. Augusto bebeu do refrigerante que tinha trazido. Quanto tempo você acha que vai demorar até conseguir a promoção? Diego parou de comer. Não sei. 6 meses? 1 ano? E o que você espera? Sou chefe. Qualquer coisa que pague mais. Quanto mais? R$ 1.000 já faria diferença. Augusto assentiu devagar. Você já pediu aumento? Diego riu sem humor. Não funciona assim aqui. Como funciona? O chefe escolhe. Quando ele achar que você merece, ele promove. Se você pedir, ele acha que você está sendo ingrato. Augusto franziu a testa. E você concorda com isso? Diego deu de ombros. Não importa se eu concordo, é assim que é. Augusto terminou o sanduíche. Amassou o papel e jogou no lixo. Sabe o que eu aprendi quando era mais novo? Diego olhou para ele. O quê? Que trabalhar duro não é suficiente. Você precisa trabalhar de forma inteligente. Como assim? Você passa 3 horas aqui todo dia depois do expediente, sem receber, esperando que alguém perceba, mas ninguém está vendo. Diego baixou os olhos. O chefe sabe que eu treino. Sabe? Ou você acha que ele sabe? Silêncio. Augusto se inclinou para frente. Diego, você é bom. Seus cortes são melhores que os de metade da equipe. Você é pontual, dedicado, não reclama, mas você está invisível. Invisível? Você faz o que mandam, não cria nada, não sugere nada, só obedece. Diego cruzou os braços na defensiva. Eu não posso simplesmente... Você pode, mas com inteligência. Como? Augusto se levantou e foi até a porta da cozinha. Acenou para Diego seguir. Na cozinha, Augusto abriu a geladeira. Pegou alguns ingredientes: cogumelos, alho poró, creme de leite. Amanhã o chefe vai testar um prato novo para o menu de inverno, certo? Sim, risoto de cogumelos. E você vai fazer o quê? Limpar os cogumelos, picar o alho. Augusto colocou os ingredientes na bancada. E se você chegasse antes dele e preparasse uma variação? Algo inesperado, mas que complementa. Diego arregalou os olhos. Ele vai achar que eu estou passando por cima dele. Não se você apresentar como sugestão. Chefe, eu estava testando uma ideia. O senhor quer experimentar? E se ele odiar? Então você aprende o que não funciona. Mas se ele gostar, você não é mais o auxiliar invisível. Você é o auxiliar que pensa. Diego olhou para os ingredientes. Mordeu o lábio. Eu não sei criar pratos. Eu só sei seguir receitas. Augusto pegou uma faca. Então vou te ensinar. Eles passaram a hora seguinte na cozinha. Augusto mostrou como equilibrar sabores. Como usar acidez para cortar a gordura do creme. Como torrar cogumelos para intensificar o umami. Diego absorvia tudo, fazia perguntas, anotava no celular. Quando terminaram, Diego provou a variação que tinham criado. Fechou os olhos. Isso tá incrível. Então amanhã você apresenta para o chefe. E se ele perguntar quem me ensinou? Você diz que viu num vídeo, que testou sozinho. Diego guardou os ingredientes, limpou a bancada. Por que o senhor está fazendo isso? Augusto parou de limpar a faca. Fazendo o quê? Me ajudando. O senhor não me conhece, não ganha nada com isso. Augusto colocou a faca no suporte. Virou para Diego.
Quando eu tinha 22 anos, eu trabalhava 16 horas por dia. Cozinha de hotel, salário mínimo. Meu chefe era um babaca que gritava o tempo todo. Diego ouviu em silêncio. Um dia, o dono do hotel entrou na cozinha, viu o jeito que o chefe tratava a gente. Ele me chamou no escritório, ofereceu uma bolsa, disse que eu tinha potencial, mas que precisava de oportunidade, não só trabalho duro. Augusto encostou na bancada. Eu aceitei. Fiz um curso. Voltei depois e abri meu primeiro restaurante. Sem aquele homem, eu ainda estaria cortando cebola e levando grito. Diego cruzou os braços. E o senhor acha que eu sou como o senhor era? Eu acho que você está se matando da mesma forma que eu me matava. E eu não quero ver você desistir. Diego desviou o olhar. Eu não posso desistir. Tem gente dependendo de mim. Sua mãe, minha mãe, meu pai, a conta de luz, a conta de água, o aluguel. A voz de Diego estava controlada, mas Augusto viu a tensão nos ombros dele. Diego, você tem medo de quê? Diego virou rápido. Do quê? Você trabalha sem parar, não descansa, não reclama. Você tem medo do quê? Diego respirou fundo, passou a mão pelo cabelo. De falhar. Silêncio pesado. De acordar um dia e perceber que larguei a faculdade para nada, que minha mãe está doente e eu não consigo pagar o tratamento, que meu pai está envergonhado porque o filho virou cozinheiro de restaurante e não engenheiro. A voz dele falhou no final. Augusto não disse nada. Deixou o silêncio respirar. Diego continuou mais baixo. Eu tenho medo de olhar no espelho e ver alguém que desperdiçou tudo, que não foi bom o suficiente. Você acha que não é bom o suficiente? Eu não sei. Eu só sei que preciso ser melhor. Augusto caminhou até ele, colocou a mão no ombro de Diego. Você já é bom. Você só precisa de uma chance de mostrar isso. Diego encarou ele pela primeira vez com os olhos marejados. E se eu não conseguir, você vai conseguir. Mas não sozinho. Ninguém consegue sozinho. Diego limpou os olhos com as costas da mão. O senhor realmente acha que eu posso crescer aqui? Eu não acho, eu tenho certeza. Diego assentiu devagar. Respirou fundo. Obrigado. Augusto tirou a mão do ombro dele. Amanhã você apresenta o prato para o chefe. E depois a gente vê o que acontece. E se ele não gostar? Então a gente tenta de novo, até funcionar. Diego sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas real. Tá bom. Augusto pegou a jaqueta. Agora vai para casa. Dorme pelo menos 5 horas hoje. Eu vou. Diego pegou a mochila. Desligou as luzes da cozinha. Eles saíram juntos pela porta dos fundos. Na rua vazia, Diego virou antes de pegar a moto. Senhor, como é seu nome mesmo? Eu nem perguntei. Augusto hesitou por um segundo. Augusto. Augusto! Diego estendeu a mão. Obrigado, de verdade. Augusto apertou a mão dele. A gente se vê amanhã, Diego. Diego subiu na moto e foi embora. Augusto ficou ali, vendo a luz traseira desaparecer na esquina. Ele sabia que o que tinha começado ali não era só mentoria, era algo maior. Diego apresentou a variação do risoto no dia seguinte. O chefe Marcelo provou em silêncio. Mastigou devagar. Olhou para Diego. Quem te ensinou isso? Eu vi num vídeo. Testei ontem à noite. O chefe assentiu. Fica de olho no serviço de hoje. Se funcionar, a gente coloca no menu. Diego mal conseguiu esconder o sorriso. Augusto assistiu tudo de longe, do escritório. Fechou os olhos por um segundo, aliviado. Nas semanas seguintes, algo mudou. Augusto começou a aparecer mais cedo, sempre com alguma desculpa. Reunião com fornecedores, inventário, treinamento de equipe. Mas a verdade é que ele queria estar perto. Diego percebia. Sempre que Augusto estava por perto, ele trabalhava com mais atenção, fazia perguntas, absorvia tudo. Um dia, Augusto entrou na cozinha durante o intervalo. Diego estava sozinho, estudando uma receita no celular. O que você está vendo? Molho holandês. Eu nunca fiz. Quer aprender? Diego olhou para ele, surpreso. Agora? Por que não? Augusto pegou os ingredientes. Gemas, manteiga clarificada, limão.
Colocou tudo na bancada. A chave é temperatura. Muito quente, coagula. Muito frio, não emulsifica. Diego observou cada movimento. Augusto bateu as gemas no banho-maria. Adicionou a manteiga em fio. O molho ganhou consistência cremosa, brilhante. Tenta. Diego repetiu o processo. Errou na primeira tentativa. A segunda saiu perfeita. Você aprende rápido. Eu preciso aprender rápido. Augusto limpou a bancada. Você ainda faz entregas? Diego hesitou. Menos, 3 vezes por semana. Por que menos? O chefe me deu uns turnos extras, sábado e domingo, 4 horas a mais por semana. Augusto disfarçou o sorriso. Tinha sido ele quem tinha pedido ao RH para criar esses turnos, pagos como hora extra, sem levantar suspeita. E tá ajudando? Muito. Consegui comprar um remédio que minha mãe precisava, importado. Antes eu não tinha como. A voz de Diego soou mais leve, quase esperançosa. Augusto viu algo diferente no rosto dele, menos cansaço, um pouco mais de vida. Eles começaram a ter uma rotina. Toda terça e quinta, depois do expediente, Augusto e Diego ficavam na cozinha, sempre testando algo novo. Molho béarnese, Wellington de carne, panna cotta. Diego errava, corrigia, melhorava. Augusto ensinava não só técnica, mas gestão. Você quer crescer aqui? Então precisa entender o negócio, não só a cozinha. Mostrou planilhas de custo, margem de lucro, como precificar um prato, como reduzir desperdício. Diego anotava tudo no celular, fazia perguntas que Augusto nunca esperava. Se a gente trocar o fornecedor de cogumelos, economiza quanto? Por que a gente não oferece menu executivo no almoço? Esse prato está dando prejuízo. Posso sugerir uma mudança? Augusto via o rapaz transformando diante dos olhos dele. Não era mais só um auxiliar seguindo ordens. Era alguém pensando, criando, crescendo. Uma noite, Diego chegou com uma marmita diferente. Augusto notou. O que é isso? Strogonoff. Fiz em casa. Minha mãe pediu. Como ela tá? Diego sorriu. Melhor. Muito melhor. O médico disse que os novos remédios estão funcionando. Augusto sentiu algo apertar no peito. Que bom. Diego abriu a marmita. O cheiro encheu a cozinha. Quer provar? Eu não vou comer sua janta. Eu trouxe pra gente dividir. Augusto pegou um garfo. Provou. O molho estava equilibrado. Não era sofisticado, mas tinha algo ali. Tinha carinho. Sua mãe gostou? Ela comeu tudo. Disse que nunca tinha provado estrogonofe tão bom. Diego falou com orgulho genuíno, como se aquilo fosse a maior conquista do mundo. E talvez fosse. Augusto sentou ao lado dele. Comeram em silêncio por alguns minutos. Diego, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda pensa em voltar para a faculdade? Diego parou de comer. Colocou o garfo na marmita. Todo dia. O que te impede? Dinheiro, tempo. Eu não consigo os dois ao mesmo tempo. E se você conseguisse? Diego deu um sorriso triste. Seria bom demais para ser verdade. Augusto não respondeu. Só assentiu. Mas mentalmente ele já estava fazendo planos. 2 semanas depois, o chefe Marcelo chamou Diego no final do expediente. Você tá diferente. Diego ficou tenso. Diferente como, chefe? Mais atento. Suas sugestões estão boas. O risoto que você criou é o prato mais pedido do mês. Diego relaxou um pouco. Obrigado, chefe. Eu vou te colocar como auxiliar sênior. Aumento de R$ 400. Diego arregalou os olhos. Sério? Você merece. Continua assim. O chefe saiu. Diego ficou parado no meio da cozinha processando. R$ 400. Não era muito, mas era algo. Era reconhecimento. Ele pegou o celular e mandou mensagem para Augusto. Preciso te contar uma coisa. Meia hora depois, eles estavam sentados no refeitório. Diego contou tudo, os olhos brilhando. R$ 400, Augusto. Eu nunca consegui um aumento antes. Você merece. Você trabalhou para isso. Não, eu trabalhei, mas você me ensinou. Você me mostrou como.
Augusto balançou a cabeça. Eu só te dei ferramentas. Você foi quem usou. Diego ficou em silêncio. Olhou para as próprias mãos. Eu passei 2 anos me matando, cortando legumes sozinho de madrugada, achando que um dia alguém ia perceber. Pausa. Ninguém percebeu, até você chegar. Augusto sentiu o peito apertar de novo. Diego, eu... Não. Deixa eu terminar. Diego ergueu a cabeça. Eu não sei por que você apareceu aqui. Não sei por que você se importa. Mas eu queria que você soubesse que você mudou minha vida. A voz dele tremeu no final. Augusto teve que desviar o olhar, respirar fundo, porque ele via naquele rapaz tudo o que ele tinha sido 25 anos atrás. Desesperado, exausto, sozinho. E ele sabia como aquilo terminava quando ninguém estendia a mão. Diego, você tem um talento incrível. Eu só te ajudei a ver isso. Você fez mais que isso. Você me deu esperança. Augusto olhou para ele, viu lágrimas nos olhos de Diego, lágrimas de gratidão, não de dor. Então não desperdiça, continua crescendo, continua aprendendo. Diego limpou os olhos. Eu vou, prometo. Eles ficaram ali, em silêncio confortável. Pela primeira vez em semanas, Diego não parecia carregar o peso do mundo nos ombros. No mês seguinte, a vida de Diego mudou de forma visível. Ele parou com as entregas. O aumento tinha sido suficiente. Dormia 6 horas por noite, às vezes até 7. Trazia marmita cheia, comida de verdade. A postura mudou, os ombros mais retos, o sorriso mais frequente. Augusto via tudo e sentia algo que não sentia há anos. Propósito. Ele tinha construído uma rede de restaurantes, ganhado dinheiro, sucesso. Mas nada disso tinha significado tanto quanto ver aquele rapaz florescer. Uma noite, Diego trouxe uma foto no celular. Minha mãe. Augusto olhou. Uma mulher de cabelos grisalhos, magra, mas sorrindo, segurando um prato de comida. Ela tá bonita. Ela tá melhor. Muito melhor. O médico disse que ela pode voltar a trabalhar meio período daqui a alguns meses. Diego guardou o celular. Eu não sei como agradecer tudo que você fez. Você não precisa agradecer. Preciso, porque sem você eu ainda estaria cortando legumes às 3 da manhã, sozinho, sem direção. Augusto colocou a mão no ombro dele. Você nunca esteve sem direção, Diego. Você só precisava de alguém para acender a luz. Diego sorriu. Você acendeu. Augusto sabia que em breve teria que revelar quem ele realmente era. Mas por enquanto, ele queria aproveitar aquele momento. Aquele vínculo simples, honesto, entre 2 homens que entendiam o que era lutar e o que era vencer. Tudo desmoronou numa quinta-feira. Diego chegou mais cedo que o normal. O chefe tinha pedido para ele organizar o estoque antes do expediente. Ele entrou pela porta dos fundos e foi direto para o depósito. Pegou a prancheta com a lista de inventário e começou a conferir. Estava no corredor quando ouviu vozes vindas do escritório. A porta entreaberta. Reconheceu a voz de Augusto e outra voz, a gerente administrativa. Senhor Moreno, os documentos da auditoria chegaram. O senhor precisa assinar. Diego parou. Senhor Moreno, deixa na mesa, eu assino depois. O senhor vai continuar com a inspeção disfarçada ou vai se apresentar oficialmente para a equipe? Silêncio. Ainda não decidi. O chefe Marcelo está perguntando. Ele acha estranho o gerente novo ter tanto acesso. Fala para ele que eu respondo diretamente à diretoria. Sim, senhor. A gerente saiu do escritório. Passou por Diego sem perceber que ele tinha ouvido tudo. Diego ficou parado no corredor. A prancheta pesada na mão. Senhor Moreno. Inspeção disfarçada. Diretoria. Ele sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Diego esperou. Trabalhou o dia inteiro em piloto automático. Cortou, limpou, organizou, não falou com ninguém além do necessário. Às 11 da noite, depois que a equipe saiu, ele ficou. Augusto chegou meia hora depois. Como sempre. Entrou na cozinha com 2 cafés. Como sempre.
Pensei que você já tivesse ido embora, tudo bem? Diego estava encostado na bancada, braços cruzados. Quem é você? Augusto parou. Como assim? Quem é você de verdade? Augusto colocou os cafés na mesa devagar. Virou para Diego. Diego, eu posso explicar? Você é o dono. Não era pergunta. Augusto respirou fundo. Sim. Diego deu um passo para trás. Passou a mão pelo rosto. Você mentiu para mim esse tempo todo. Eu não menti. Eu só... Você disse que era gerente. Você disse que tinha trabalhado em cozinha. Você fingiu que era como eu. A voz de Diego tremeu de raiva contida. Augusto deu um passo à frente. Eu trabalhei em cozinha. Tudo que eu te contei é verdade. Mas você não contou o mais importante. Você não contou que é o dono de tudo isso. Que você estava me observando como um experimento. Não era um experimento. Eu queria te ajudar. Diego riu sem humor. Me ajudar ou se divertir com a minha miséria? Diego, não é assim. Então como é? Diego avançou. Você chegou aqui, viu o coitado do cozinheiro cortando legumes de madrugada e pensou, vou brincar de mentor, é isso? Não. Eu vi alguém que me lembrou de mim, alguém que merecia uma chance. Uma chance que você deu porque quis, porque teve pena, porque você merecia. Diego balançou a cabeça. Você não entende, você nunca vai entender. Entender o quê? O que é acordar todo dia com medo? Medo de ser demitido, medo de não conseguir pagar as contas, medo de olhar para sua mãe doente e não ter dinheiro para o remédio. A voz de Diego subiu. Você brincou comigo, fingiu que era meu amigo, fingiu que se importava. Mas o tempo todo você era o dono. Você podia ter resolvido tudo com um estalar de dedos. Eu não queria resolver assim. Eu queria que você... Que eu o quê? Que eu ganhasse por mérito? Diego riu amargo. Você manipulou tudo. O aumento, os turnos extras. Tudo foi você. Augusto não negou. Diego fechou os olhos. Respirou fundo. Eu achei que tinha conseguido. Achei que finalmente alguém tinha me visto, me reconhecido. Mas era tudo mentira. Não era mentira. Você conseguiu por mérito. Eu só removi os obstáculos. Você removeu os obstáculos ou criou uma ilusão? Silêncio pesado. Diego pegou a mochila. Eu não sei o que é pior. Se você fez isso por bondade ou por tédio, mas eu não sou o seu projeto de caridade. Diego, espera. Não. Diego ergueu a mão. Você mentiu. Você me fez acreditar que tinha alguém do meu lado. Alguém que entendia. Mas você nunca entendeu. Porque você nunca foi como eu. Eu fui. Não. Você não foi. Porque se você fosse, não teria mentido. Diego caminhou até a porta. Augusto sentiu algo quebrar dentro do peito. Diego, por favor, deixa eu explicar direito. Diego parou. Não virou. Explica o quê? Que você se divertiu fingindo ser pobre? Que você achou bonitinho o cozinheirinho tentando sobreviver? Eu nunca achei isso. Eu me importo com você. Você se importa. Diego virou, olhos vermelhos. Então por que não foi honesto desde o começo? Augusto abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Diego balançou a cabeça. É o que eu pensei. Ele saiu. A porta bateu. Augusto ficou sozinho na cozinha vazia. Os 2 cafés esfriando na mesa. Nos dias seguintes, Diego não apareceu mais depois do expediente. Chegava no horário. Trabalhava. Saía. Não olhava para Augusto. Não respondia mensagens. Augusto tentou se aproximar 2 vezes. Diego desviou. Na terceira vez, Diego falou baixo, sem olhar nos olhos. Por favor, me deixe em paz. Augusto parou de tentar. Ele via de longe Diego voltando para o que era antes. Ombros curvos, olheiras de volta. Silêncio pesado. O chefe Marcelo notou. O Diego tá estranho. Aconteceu alguma coisa? Augusto desviou. Não sei. Mas ele sabia. Ele tinha quebrado a única coisa que importava. Confiança. Uma semana depois, Augusto estava no escritório quando a gerente bateu na porta. Senhor Moreno, o Diego pediu demissão. Augusto levantou da cadeira de supetão. O quê?
Ele entregou carta hoje de manhã. Quer cumprir os 15 dias e sair. Augusto sentiu o mundo girar. Ele disse por quê? Não, só disse que recebeu outra proposta. Augusto dispensou a gerente. Sentou devagar. Olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, na cozinha, via Diego trabalhando. Movimentos mecânicos, sem vida. Augusto tinha tentado ajudar, mas no processo tinha destruído a única coisa que Diego precisava. Não era dinheiro, não era oportunidade. Era ser visto, de verdade, sem mentiras, sem máscaras. E Augusto tinha usado uma máscara o tempo todo. Ele encostou a testa na janela fria. E pela primeira vez em anos, não soube o que fazer. Diego estava no 5º dia do aviso prévio, quando o celular tocou. Meio da tarde, ele estava descascando batatas. Olhou a tela. Número do hospital. Atendeu com a mão tremendo. Alô? É o filho da Rosa Campos? Sim, o que aconteceu? Sua mãe passou mal durante a sessão de diálise. Precisamos fazer um procedimento de emergência. O senhor pode vir? Diego largou a faca. Já vou. Nem avisou o chefe. Pegou a mochila e saiu correndo. O hospital estava a 40 minutos de ônibus. Diego chegou suando, ofegante. Encontrou o pai na sala de espera. O homem mais velho parecia ter envelhecido 10 anos. O que aconteceu? Infecção no catéter. Grave. Eles precisam trocar, fazer um procedimento que o convênio não cobre. Quanto? O pai entregou o papel com os olhos baixos. R$ 12.000. Diego sentiu as pernas fraquejarem. A gente não tem isso. Eu sei. Quanto tempo a gente tem? Até amanhã de manhã. Depois a infecção pode se espalhar. Diego sentou. Colocou a cabeça entre as mãos. R$ 12.000. Ele tinha 3.000 na poupança, economizados a duras penas nos últimos meses. Não era nem perto. Eu vou dar um jeito. O pai segurou o braço dele. Como? Diego não respondeu, porque não sabia. 2 horas depois, Diego estava numa esquina escura. O contato tinha sido fácil de conseguir. Alguém da cozinha conhecia alguém que emprestava dinheiro. Juros altos, mas rápido. O homem apareceu. Jaqueta de couro, olhar frio. Quanto você precisa? 12.000. Documentos? Diego entregou. O homem checou no celular. Você trabalha onde? Restaurante, cozinheiro. Quanto ganha? 2.500. O homem riu. E como você vai pagar 12.000? Eu dou um jeito. Juros de 10% ao mês. Se atrasar, 15%. Se não pagar em 6 meses, a gente pega o que você tem. Entendeu? Diego engoliu seco. 10% ao mês. 1.200 de juros. Todo mês. Ele não tinha como pagar, mas não tinha escolha. Eu aceito. O homem começou a digitar no celular. Espera. Diego virou. Augusto estava parado a 3 metros de distância. Não faz isso. Diego fechou os olhos. Você não devia estar aqui. E você não deveria estar fazendo isso. O homem de jaqueta olhou de um para o outro. Vocês se conhecem? Augusto caminhou até ficar entre Diego e o agiota. Ele não vai precisar do dinheiro? Augusto, sai daqui. Diego, escuta. Não. Diego avançou. Você não tem nada a ver com isso. O homem de jaqueta guardou o celular. Vocês resolvem. Se quiser o dinheiro, me liga. Ele foi embora. Diego ficou cara a cara com Augusto na rua vazia. Como você soube? O chefe me ligou. Disse que você saiu correndo. Eu fui no hospital, seu pai me contou. E você veio atrás de mim? Por quê? Porque eu sabia o que você ia fazer. Diego deu um passo para trás. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você está desesperado. Eu sei que sua mãe precisa de cirurgia. E eu sei que você está prestes a estragar sua vida. Eu não tenho escolha. Tem, sempre tem. Diego balançou a cabeça. Não para mim, não para o pessoal como eu. Augusto respirou fundo. Diego, eu errei. Silêncio. Eu errei em não ter sido honesto desde o começo. Eu errei em achar que podia te ajudar sem me revelar. Eu errei. Diego desviou o olhar. Não importa mais. Importa.
Porque eu me importo com você, de verdade. Você se importa? Então me deixa resolver isso do meu jeito. Pegando dinheiro de agiota, você sabe onde isso termina. Termina com minha mãe viva. A voz de Diego quebrou. Augusto deu um passo à frente. Eu vou pagar a cirurgia. Não. Diego, eu disse não. Eu não quero a sua caridade. Não é caridade. Então o que é? Augusto parou. Olhou para o rapaz na frente dele. Orgulhoso demais. Ferido demais. É o que eu deveria ter feito desde o começo. Ser honesto. Diego cruzou os braços. Honesto como? Eu não vim aqui para brincar de gerente. Eu vim porque a rede estava tendo problemas, rotatividade alta, funcionários desmotivados. Eu queria entender por quê. Pausa. Aí eu te vi, cortando legumes às 3 da manhã. E eu vi tudo que eu tinha sido 25 anos atrás. Desesperado, exausto, invisível. A voz de Augusto ficou mais baixa. Eu quis te ajudar porque ninguém me ajudou quando eu precisava. E quando finalmente alguém me ajudou, mudou minha vida. Eu queria fazer o mesmo. Diego ficou em silêncio. Mas eu errei. Porque eu deveria ter sido honesto. Deveria ter te dado a escolha de aceitar ou não. Em vez disso, eu manipulei. E eu sinto muito. Diego desviou o olhar. Limpou os olhos rapidamente. Isso não muda nada. Muda tudo. Porque eu não vou te dar dinheiro. Eu vou te dar algo maior. O quê? Augusto tirou um envelope do bolso. Uma proposta. Oficial, documentada. Nada de favor. Diego pegou o envelope. Abriu. Leu. Os olhos arregalaram. O que é isso? Posição de sou chefe no restaurante da unidade central. Salário de 5.800. Plano de saúde corporativo que cobre cirurgias e tratamentos contínuos. Bolsa de estudos integral para você voltar à faculdade. Diego olhou para Augusto incrédulo. Por quê? Porque você merece. Não porque eu sinto pena. Não porque eu quero te ajudar. Mas porque você é bom. Muito bom. E eu seria um idiota se deixasse você ir embora. Diego releu o papel. As mãos tremendo. Eu não sei o que dizer. Diz que você aceita. Augusto, eu não posso simplesmente aceitar. Não depois de tudo. Augusto deu mais um passo. Diego, eu entendo que você está com raiva. Eu entendo que você se sente traído. Mas sua mãe precisa de cirurgia e você precisa de uma saída. Isso parece errado. Por quê? Porque eu não conquistei. Você está me dando. Augusto balançou a cabeça. Você conquistou. Todo dia que você acordou às 5 da manhã. Todo dia que você trabalhou 12 horas e depois fez entregas. Todo dia que você treinou sozinho na cozinha vazia. Você conquistou. Diego fechou os olhos. Respirou fundo. Eu só queria que alguém me visse. Eu te vi. Desde o primeiro dia. Diego abriu os olhos. Lágrimas descendo. Eu tenho tanto medo, Augusto. Tanto medo de não ser bom o suficiente, de falhar, de decepcionar todo mundo. Augusto colocou a mão no ombro dele. Você não vai falhar, porque você não está sozinho. Nunca esteve. Diego soluçou. Uma vez, duas. Augusto o puxou num abraço. Diego resistiu por um segundo. Depois desabou. Chorou como não chorava havia anos. Chorou pelo cansaço, pelo medo, pela solidão. E chorou porque finalmente alguém tinha segurado o peso com ele. Augusto segurou firme. Eu sinto muito por ter mentido, mas eu não minto quando digo, você tem talento, você tem futuro, e eu vou estar aqui para te apoiar. Se você deixar. Diego se afastou, limpou o rosto com a manga da camisa. E se eu aceitar e não der certo? Aí a gente tenta outra coisa, mas pelo menos você tenta. Diego olhou para o envelope na mão. 5.800. Plano de saúde, faculdade, uma chance de verdade. Ele respirou fundo. Eu aceito. Augusto sorriu, o primeiro sorriso real em dias. Então, vamos resolver isso. Sua mãe vai fazer a cirurgia. Você vai começar na unidade central semana que vem. E você vai voltar para a faculdade. Diego assentiu, ainda processando. Obrigado. Não me agradece, só não desiste. Eu não vou. Eles caminharam juntos de volta para o hospital. No caminho, Diego parou.
Augusto? Sim? Desculpa por ter te chamado de mentiroso. Você tinha razão. Não, você mentiu sobre quem era, mas não mentiu sobre se importar. Augusto colocou a mão no ombro dele de novo. Nunca menti sobre isso. Diego sorriu. Pequeno, mas real. 6 meses depois. Diego entrou na cozinha da unidade central às 6:30 da manhã. Não porque precisava, porque queria. Uniforme impecável. Sou chefe, bordado no peito. A brigada já estava montada. 8 cozinheiros sob sua supervisão. Bom dia, chefe. Ele sorriu. Ainda não tinha se acostumado com o título. Bom dia, vamos começar. Ele revisou os pedidos do dia. Eventos corporativos, 2 aniversários, um jantar especial. Dividiu as tarefas, checou o estoque, ajustou temperos. Não gritava como o chefe Marcelo. Ensinava, corrigia com paciência. A equipe trabalhava melhor assim. Ele sabia. Às 10 da manhã, Augusto apareceu. Agora como ele realmente era. Dono, sem disfarces. Como tá indo? Bem, o evento das 3 vai sair perfeito. Augusto pegou uma colher. Provou o molho que Diego tinha preparado. Muito bom. Você ajustou a acidez. Aprendi com alguém. Eles trocaram um sorriso cúmplice. A relação tinha mudado. Mais honesta, mais leve. Diego não via mais Augusto como patrão ou mentor distante. Via como alguém que se importava. De verdade. Você vai conseguir chegar na aula hoje? Vou. Termino às 6. Aula às 7:30. Qual matéria? Gestão de alimentos. Tá sendo mais fácil que engenharia. Diego tinha mudado de curso. Gastronomia fazia mais sentido agora. Augusto deu um tapinha no ombro dele. Qualquer coisa me liga. Pode deixar. À tarde, Diego saiu meia hora mais cedo. Tinha algo importante. Foi direto para a casa dos pais. Abriu a porta. Cheiro de café fresco. A mãe estava na cozinha, de pé, fazendo bolo. Oi, filho. Diego abraçou ela por trás. Oi, mãe, como você tá? Bem, muito bem. Hoje nem senti dor. Rosa tinha feito a cirurgia 6 meses atrás. Recuperação lenta, mas constante. Os médicos disseram que ela podia voltar a fazer coisas leves. Cozinhar, caminhar, viver. Cadê o pai? Foi numa entrevista. Lembra que eu te falei? A vaga de porteiro? Essa mesma. Ele tá confiante. Diego sentou à mesa. Pegou uma xícara de café. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Rosa parou de mexer a massa. O que foi? Semana que vem tem um evento, uma competição interna na rede. Chefe de cada unidade apresenta um prato autoral. E você vai participar? Vou. O Augusto me inscreveu. Rosa sorriu. Que honra, filho. Eu queria que você fosse. E o pai também. A gente vai, com certeza. Diego bebeu o café devagar. Olhou ao redor. A casa estava diferente. Mais limpa, menos pesada. Não era só física. Era o ar. Antes, tudo parecia estar desmoronando. Agora, parecia estar se reconstruindo. Mãe, você se arrepende? De quê? De eu ter largado engenharia. Rosa largou a colher. Secou as mãos no avental. Sentou ao lado do filho. Diego, eu me arrependo de você ter precisado largar, mas não me arrependo do que você se tornou. Eu sou cozinheiro, não engenheiro. Você é feliz. Isso é mais importante. Diego segurou a mão dela. Obrigado. Por quê? Por nunca ter me pressionado. Rosa apertou a mão dele. Você sempre foi meu orgulho, com ou sem diploma. O evento foi numa sexta à noite. Salão montado, mesas decoradas, jurados externos, clientes VIP. Diego estava nos bastidores, nervoso. Augusto apareceu. Pronto? Acho que sim. Qual prato você escolheu? Risoto de cogumelos com variação de alho poró torrado. O primeiro que a gente fez juntos. Augusto sorriu. Boa escolha. Diego respirou fundo. E se eu estragar? Você não vai estragar. Mas se estragar, a gente ri disso depois. Diego deu uma risada nervosa. Obrigado. Por tudo. Vai lá, mostra quem você é. Diego montou o prato com precisão cirúrgica. Cada elemento no lugar.
Cores equilibradas, textura perfeita. Levou para a mesa dos jurados. Eles provaram em silêncio. Diego esperou, coração batendo rápido. O jurado principal assentiu. Técnica impecável. Sabor complexo, mas equilibrado. Parabéns, chefe. Diego soltou o ar que nem sabia que estava aprendendo. Na plateia, Rosa chorava. O pai segurava a mão dela, orgulhoso. Augusto assistia do fundo, braços cruzados. Sorriso discreto. Ele não precisava dizer nada. O olhar dizia tudo. Depois do evento, Diego encontrou Augusto no estacionamento. Segundo lugar. Não é ruim. É excelente. Você competiu com chefes que têm 10 anos de carreira. Diego encostou no carro. Eu não teria chegado aqui sem você. Você teria. Só teria demorado mais. Não sei. Acho que eu teria desistido. Augusto virou para ele. Não, você nunca desistiria. Você não tem isso em você. Diego sorriu. Como você sabe? Porque ninguém corta legumes às 3 da manhã se tem desistência no sangue. Eles riram. Diego olhou para o céu. Estrelas começando a aparecer. Às vezes eu ainda não acredito. 6 meses atrás eu estava desesperado. Prestes a pegar dinheiro de agiota. E agora você está vivendo. É, eu tô vivendo. Augusto colocou a mão no ombro dele. E isso é só o começo. Diego olhou para ele. Você realmente acredita nisso? Eu sei disso. Diego estendeu a mão. Augusto apertou. Mas Diego puxou num abraço. Obrigado, de verdade. Augusto retribuiu. Obrigado por ter me deixado fazer parte disso. Eles se separaram. Diego entrou no carro. Um Gol velho, mas funcionando. Tinha comprado no mês anterior. Primeira vez que tinha carro próprio. Deu a partida, acenou para Augusto e foi embora. Augusto ficou ali, vendo os faróis desaparecerem na curva. Ele tinha construído uma empresa, mas aquilo, ver Diego florescer, tinha sido sua maior conquista. Não pelo dinheiro, não pela rede, mas pela vida que ele tinha ajudado a mudar. E que, no processo, tinha mudado a dele também. 3 anos depois, a cozinha do restaurante estava escura. Apenas a luz sobre a bancada central acesa. Diego entrou pelo corredor lateral. Não precisava mais usar a entrada dos fundos. Ele era o chefe executivo agora. Parou na porta. Uma jovem estava sozinha cortando cebolas. Movimentos precisos, mas tensos, como quem carrega o peso do mundo nos ombros. Diego reconheceu a postura. Reconheceu o silêncio pesado. Reconheceu a si mesmo 3 anos atrás. Olhou o relógio, 2h40 da manhã. O expediente terminava à meia-noite. Ele entrou devagar. A faca parou de bater na tábua. A jovem virou, assustada. Chefe, desculpa. Eu não sabia que o senhor... Tudo bem. Diego ergueu as mãos. Pode continuar. Ela hesitou. Voltou a cortar. Diego puxou um banquinho. Sentou ao lado da bancada. Como é seu nome? Camila. Há quanto tempo você trabalha aqui, Camila? 4 meses. Diego pegou uma das tiras de cebola. Examinou. Brunoise perfeito. Obrigada. Por que você está aqui a essa hora? Camila não respondeu imediatamente. Continuou cortando. Praticando. Praticando o quê? Tudo. Cortes. Técnicas. O que eu não consigo fazer direito durante o expediente. Diego assentiu devagar. Você faz isso todo dia? Silêncio. Camila, olha para mim. Ela parou. Virou. Os olhos tinham olheiras profundas. As mãos, calos nas pontas dos dedos. Você faz isso todo dia? Quase todo dia. Por quê? Ela desviou o olhar. Porque eu preciso crescer aqui. Diego sorriu. Não de deboche. De reconhecimento. Posso te mostrar uma coisa? Camila assentiu. Diego pegou a faca. Cortou 3 cebolas em sequência. Movimento fluido, quase hipnótico. Você está pressionando demais. Deixa a lâmina fazer o trabalho. Camila tentou. O corte saiu mais uniforme. Melhor. Diego guardou a faca. Foi até a cafeteira. Ligou. Você quer café? Chefe, eu tô oferecendo. Ele serviu 2 canecas. Voltou. Colocou uma na frente dela. Senta. Camila sentou confusa. Diego bebeu devagar. Observou a jovem.
Quantas horas você dorme por noite? 4, 5. Você tem outra fonte de renda? Camila engoliu seco. Faço faxina aos finais de semana. Diego assentiu. Família? Minha avó. Ela cria eu e meu irmão mais novo. Você sustenta a casa. Não era pergunta. Camila baixou os olhos. Eu faço o que posso. Diego colocou a caneca na bancada. Amanhã você chega 1 hora mais cedo. Vou te ensinar molhos mãe, no expediente oficial, com pagamento. Camila arregalou os olhos. Sério? Sério, você é boa, muito boa, mas não pode aprender sozinha de madrugada. Não funciona assim. Mas o Senhor, eu fiz isso e quase me destruí. Até alguém me ensinou um jeito melhor. Camila olhou para ele curiosa. Quem? Diego sorriu. Alguém que estava onde eu estou agora. E que se importou o suficiente para estender a mão. No escritório do andar de cima, Augusto assistia pela câmera de segurança. Ele tinha se afastado da operação diária. Deixou Diego comandar. Mas às vezes, em noites de insônia, checava as câmeras. E naquela noite viu a cena que mudou tudo. Diego sentado com a jovem cozinheira, ensinando, ouvindo. Exatamente como Augusto tinha feito com ele. O ciclo continuava. Augusto desligou o monitor, encostou na cadeira. Aos 55 anos, ele tinha percebido algo. Legados não são construídos em conquistas, são construídos em pessoas. Ele tinha ensinado Diego. Diego agora ensinava Camila. E um dia, Camila ensinaria outra pessoa. A corrente nunca quebrava, só se multiplicava. Diego acompanhou Camila até a saída dos fundos. Amanhã, 9 da manhã. Não se atrase. Não vou. Obrigada, chefe. Ela foi embora. Diego ficou ali, olhando a rua vazia. Pensou na mãe. Saudável. Trabalhando meio período numa loja de roupas. Pensou no pai, porteiro de um prédio comercial. Orgulhoso. Pensou no diploma de gastronomia pendurado na parede da sala. Pensou em tudo que tinha conquistado e tudo que tinha recebido. Ele pegou o celular, mandou mensagem para Augusto. Obrigado por tudo, sempre. 2 minutos depois, a resposta chegou. Você já está fazendo o mesmo. Esse é o verdadeiro obrigado. Diego sorriu, guardou o celular e foi para casa. Bondade verdadeira não é caridade. Não é dar dinheiro ou resolver problemas com um estalar de dedos. Bondade verdadeira é abrir portas que o talento e o esforço já mereciam atravessar. É acender luzes em corredores escuros. É segurar o peso com quem está caindo. É ver potencial onde outros veem apenas cansaço. E é ensinar que ninguém cresce sozinho. Porque os maiores legados não são construídos em conquistas materiais, são construídos em silêncio, nas horas mais escuras, quando ninguém está olhando. Mas quando alguém decide olhar, realmente olhar, tudo pode mudar. E aquela mudança se espalha, como ondas num lago, infinitas, eternas.